Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é um vídeo não planejado, a ideia surgiu recentemente e eu fiz questão de compartilhar aqui com vocês. Hoje novamente nós vamos muito além dos videogames e vamos falar de literatura. Literatura fantástica e literatura de qualidade. Então, se você está curioso, quer saber que literatura é essa, que livro é esse, do que se trata, então assista o vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou o Luiz Miguel e você está no canal Muito Além dos Videogames. Há muito tempo eu já ouço falar de George MacDonald. Desde que eu descobri C.S. Lewis, Tolkien e outros autores de literatura fantástica, de fantasia, alegoria, sempre citavam este autor anterior a eles, George MacDonald, um autor escocês. E eu ficava curioso de ler os seus livros, conhecer suas obras. Alguns chegavam a ponto de dizer que ele teria sido como o mentor de Lewis e Tolkien e de outros grandes autores com suas obras de fantasia que impactaram o mundo e fazem tanto sucesso até hoje. Então depois eu descobri, trata-se de um pastor, um ministro do evangelho escocês, e ele escreveu alguns livros na área de teologia, mas principalmente na área de fantasia. Histórias, contos de fadas, histórias assim para crianças e, como ele mesmo diz, para crianças de todas as idades. E de fato, ele foi um dos autores que influenciou estes grandes nomes, especialmente C.S. Lewis e Tolkien, autores de As Crônicas de Nárnia e O Senhor dos Anéis. Ele tem diversos livros, diversas obras, inclusive traduzidas para o português, e nós adquirimos algumas, mas agora eu li o primeiro livro. A minha filha Nelise tem um projeto na escola dela de troca de livros e ela trouxe um desses livros para casa, que é A Princesa e o Goblin. Para muitos, o principal livro do George MacDonald. Ele tem uma sequência chamada A Princesa e Curd, mas este aqui é o primeiro e o principal. Então, como o próprio nome diz, é um livro sobre princesas, castelos, contos de fadas, naquele sentido bem tradicional. E é uma história leve, bonita, agradável. É bem interessante ver como os autores do passado encaravam o mundo, como eles viam a fantasia, a aventura e como eles colocam essas ideias. É bastante diferente de muita literatura atual. Por um lado era mais simples, por outro lado bem mais profundo. Então, por ser um pregador do evangelho, um cristão, o George MacDonald, obviamente, ele colocou elementos da fé, da cosmovisão cristã nas suas obras. E nós vemos isso claramente aqui neste livro, A Princesa e o Goblin. Esta edição aqui que a Nelise trouxe para casa, da editora Príncipes, ela tem 192 páginas, formato 16 por 23. E aqui na parte de trás diz que é o texto integral traduzido do original em inglês. Então não é um resumo, como alguns livros têm sido publicados assim no Brasil, alguns livros antigos, alguns contos de fadas. Então aqui diz que é o texto integral. Então tem algumas ilustrações simples, castelos, os goblins, a própria princesa e tal, o goblin aqui. E é uma história que se passa num mundo fictício e tem a jovem princesa Irene, uma criança, e tem um rapaz chamado Curd, e ele é muito corajoso, ele é muito inteligente, perspicaz e disposto a lutar, a se sacrificar. E o livro mostra ali o valor da família, mostra a dor das perdas. E a princesa Irene, ela não tem a sua mãe, só o pai, que é o rei, e sempre em viagens. Então tem todo aquele contexto ali do castelo, daquela ama que cuida dela, e as aventuras que cercam este reino, com os goblins que vivem ali aparecendo à noite, vivem no subterrâneo, e tem os mineradores. E aí, no decorrer da história, muitas aventuras acontecem, descobertas, e muitos elementos fantásticos também. Tem a avó, o bisavó, ou tataravó da Irene, que aparece em alguns momentos como este elemento espiritual, digamos assim, da fé, e dá conselhos e ajuda. E eu gostei bastante da forma como o autor coloca a questão da fé no meio do livro, no desenvolvimento da trama. E só um pequeno trecho, aqui na página 134, em que depois
que a Irene salva o Curd num determinado momento de uma forma milagrosa. Ela, depois de tirá-lo do subterrâneo, onde ele estava preso numa caverna pelos goblins, o texto diz assim: "Agora, Curd", ela gritou, "você acredita no que eu lhe disse sobre minha avó e seu fio?" Ela havia sentido o tempo todo que Curd não acreditara no que lhe explicara. "Aí está. Você não vê esse brilho maravilhoso diante de nós?" acrescentou triunfante a menina. "Eu não vejo nada", insistiu Curd. "Então você deve acreditar sem ver", disse a princesa, "pois você não pode negar que ela nos tirou da montanha." "Não posso negar que estamos fora da montanha. Eu seria muito ingrato em negar que você me tirou de lá." "Eu não poderia ter feito nada sem o fio", insistiu Irene. "Essa é a parte que eu não entendo", foi a resposta de Curd. Então o dilema, a menina na sua fé infantil, acreditando plenamente e por isso desfrutando de muitas coisas, inclusive salvando o rapaz, e ele mesmo vendo todo aquele milagre, por não entender, ele se nega a acreditar. Então é o que muitas pessoas fazem com o Evangelho, com o amor de Cristo, com a palavra de Deus. E de fato a fé é crer sem ver, crer em Deus, crer em Cristo, crer no milagre do Senhor, no seu poder. E esses temas são jogados ali na história, sem contar questões como o amor, a família, o sacrifício, honrar a sua palavra, respeito pelas autoridades, a questão das posições. E é uma aventura simples para crianças e para adultos, e eu gostei muito da leitura. E eu espero agora ler a sequência, que é A Princesa e Curd. E também tem outros livros, nós temos um aqui, A Chave Dourada, que eu quero ler também, A Chave Dourada e outros contos. Então a dica de hoje é este livro aqui. Eu já tinha lido bastante sobre ele no livro da editora Trinitas, Cultivando um Coração de Virtudes, no qual eles falam de diversas obras do passado, de fantasia, de ficção, alegorias que trazem, os próprios contos de fadas que trazem virtudes, ensinos, lições para a nossa vida, e como vale a pena nós irmos mais a fundo nessas histórias do que apenas na superfície, ou como muitas vezes é passado nos desenhos animados, quando as obras são convertidas para outras mídias. Mas aqui isso vai muito além. Então eu fico muito feliz com isso. Vejo nessas leituras a influência até na vida da Annelise, que escreveu aqui Uma Doce Jornada, que também tem isso na história dela. E eu quero deixar a dica aqui para você, caso não tenha lido. Você pode encontrar diversas edições deste livro, está disponível aí em diversos sites. Eu vou tentar deixar alguns aí na descrição, caso você tenha interesse. Mas é uma história que vale a pena, um livro bem legal para todas as idades e que eu gostei bastante, e deixo essa dica aqui para vocês. Tá bom? Então, espero que tenha gostado do vídeo, desta dica diferente. Foi inusitada, não estava planejada aqui para o canal, mas ela tem que entregar esse livro hoje na escola, então eu tive que aproveitar a oportunidade aqui e gravar antes que isso acontecesse. E eu espero que você tenha gostado. Você já conhecia este livro, ou George MacDonald? Gosta de livros assim? Ficou interessado? Então deixe o seu comentário, curtida, compartilhe o nosso vídeo e continue acompanhando o nosso projeto, que com certeza vai muito além dos videogames. Forte abraço a todos, Deus os abençoe.